mas ele não aceitou. Vocês viram que antes, vocês parece que refletiram sobre os sacramentos da iniciação cristã. Bom, parece que tiveram bons encontros sobre os sacramentos da iniciação cristã. Temos também dentro do bloco dos sacramentos, aqueles que são os sacramentos de cura. Quem chuta? Quais são os sacramentos da cura? São os enfermos e reconciliação, que popularmente as pessoas chamam confissões, mais conhecido como confissões, mas é o sacramento da reconciliação. São curas, sacramentos da cura. E depois nós temos também dentro do bloco dos 7 sacramentos, 2 outros sacramentos que são ordem e matrimônio, que são entendidos como sacramentos do serviço, porque eles estão destinados à sociedade, eles estão destinados a ser um serviço à sociedade. Eles têm uma vocação, eles são, a palavra não é boa, predestinados a servir. Vamos lá para os sacramentos de serviço. Primeiramente, nós vamos começar com os sacramentos da ordem. Ali eu coloquei uma imagem de um rapaz no nosso rosto, mas que ele tem as mãos ungidas com o óleo do crisma, que o prepara para a missão de ser presbítero. Pode passar? Se alguém, ao longo da conversa nossa, porque isso aqui não é aula, eu não sou professor, tiver alguma dúvida, pode também me abordar, pode fazer uma pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso e respondo depois. Por quê? O objetivo desse encontro hoje é abordar a questão bíblica dos sacramentos. Quando a gente fala de ordem, de matrimônio, a gente poderia ter uma abordagem talvez histórica. Como que a ordem, o sacramento da ordem se desenvolveu ao longo da história da igreja, ou ao longo da história judaico-cristã. Não é esse o nosso foco. Antropológico, sociológico. A nossa temática hoje é bíblica, e assim também vale para a questão do matrimônio. Então, se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, nós vamos responder. Por que sacramento da ordem? Porque a gente diz ordem, e daí vem ordenação. A pessoa foi ordenada sacerdote ou presbítero. Então tem a compreensão, vem na verdade, brota da sociedade romana, que designava corpos, espécie de corporações, ofícios, grupo de pessoas que desempenhavam determinados ofícios, isso no mundo civil. A igreja pega essa palavra, amparada depois nas Sagradas Escrituras e na tradição, e chama de ordem aqueles que vão formar um grupo dos bispos e dos presbíteros e também dos diáconos. Tá certo? Então, na verdade, quer dizer grupos, a parcela da sociedade, equipe. Esse é da ordem dos presbíteros, quer dizer, faz parte desse grupo. Que mais? Pode ir adiante? Então, ali eu peguei duas passagens bíblicas. Eu não sei se alguém de vocês está com Bíblia, se alguém puder achar essa passagem de Gênesis 14, 18 a 20, e Levíticos, número 3, capítulo 3, versículos 5 a 10. Aqui nós vamos encontrar duas expressões, duas vertentes, fontes, na verdade, de toda a compreensão que depois vai dar base ao sacerdócio no Antigo Testamento. E nós vamos começar vendo o sacerdócio no Antigo Testamento e depois nós vamos passar para o Novo Testamento com a abordagem de Jesus, como que Jesus vai interpretar e dar uma nova compreensão do sacerdócio, que não é mais totalmente aquela do Antigo Testamento. Alguém pode ler Gênesis 14, 18 a 20? Gravem esse nome, Melquisedeque, do livro de Gênesis, porque Jesus vai fazer, depois os autores sagrados, a carta aos Hebreus vai fazer uma ponte direta com esse ser chamado Melquisedeque.
Ele é extremamente importante, na verdade, Melquisedeque. Até adianto que Melquisedeque é uma figura misteriosa na Sagrada Escritura. Depois vocês podem me perguntar por quê. E agora, Levitas, né, no livro de Números, capítulo 3. Disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para o servir. Os levitas se encarregarão de tudo que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a Assembleia, entre os filhos de Israel, para serem integramente dele. Estabelecerás Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. Alguém se lembra para quem que era Arão no Antigo Testamento? Quem que era esse senhor chamado Arão? Era irmão de Moisés. Quem falou? Irmão de Moisés, justamente. E ele está à tribo dos levitas. Porque vocês sabem que o Antigo Testamento, o antigo povo de Israel, era dividido em tribos, né? Enfim, tem toda essa questão. De acordo com essa passagem, por isso que eu escolhi Números 3, essa tribo dos levitas, ela é escolhida para ser uma tribo sacerdotal. Então ela se torna uma tribo, digamos assim, separada, diferenciada das demais tribos, porque ela vai ser responsável pela dimensão do culto do antigo povo, inclusive do povo que ainda estava no deserto. Então eles vão cuidar da tenda sagrada, né, da tenda do culto, da tenda onde o povo acreditava que ali estava a presença de Deus. Então a tribo de Levi, ou tribo dos levitas, é a tribo responsável, vamos dizer assim, pela liturgia do templo, por toda aquela dimensão religiosa sagrada, tá certo? Só para a gente então entender um pouquinho. Vamos adiante? Então, olhando, né, para a antiga aliança. Bom, quando a gente fala de aliança, o que vem na nossa mente? O povo de Deus fez diversas alianças com o povo. Uma das que mais vem na nossa cabeça quando a gente fala de aliança, a primeira aliança, por exemplo, a história de Noé, né, que Deus coloca o arco-íris e faz uma aliança e promete nunca mais destruir o universo. Né? Mas depois Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Moisés no Monte Sinai, até a nova aliança. Que quem vai selar essa nova aliança? Jesus. Né? A aliança, então, que eu estou dizendo, é uma espécie de contrato, uma espécie de pacto feito entre duas partes, Deus e o povo de Deus. Né? Essa é uma espécie de compromisso de fidelidade. Então, olhando para a antiga aliança, que está lá no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, nós encontramos algumas, digamos, grupos, né, de pessoas que se destacam. Os reis, os sacerdotes e os profetas. Né? Essas três, digamos, qualidades, três tipos, né? Reis, sacerdotes e profetas. Então, ele está dizendo, o povo eleito foi constituído como um reino de sacerdotes e uma nação santa, que está lá em Êxodo. No entanto, dentro do povo de Deus, como nós já ouvimos, foi escolhida uma das 12 tribos para assumir o serviço litúrgico desse povo, que agora vocês já sabem que foi a tribo de Levi. Números 1 também fala isso. E sempre que alguém, na verdade, era eleito rei ou a tribo para ser, digamos, eleita como tribo, povo sacerdotal, sempre passa por algum ritual. Né? Então é isso que está dizendo aqui. Podemos adiante. A liturgia da igreja, né, vê, agora a nossa liturgia, só fazendo uma conta, ela vê o sacerdócio de Arão no serviço dos levitas e na intuição dos 70 anciãos as prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. O que eu estou dizendo com isso? O que essa frase aí está dizendo para nós? Hoje em dia, né, a
a pessoa que é ordenada, inclusive tem orações no rito de ordenação que captam aquele espírito da escolha lá dos levitas, lá de Arão, do Antigo Testamento. Então, vamos tentar ler o que está escrito no próximo quadro, no próximo slide. Alguém pode ler? Infelizmente ficou um pouco apagado porque houve aí uma desconfiguração. Alguém consegue ler? Essa oração é a oração rezada no rito de ordenação que faz menção a isso que nós estamos dizendo, de Arão, a tribo de Levi, enfim. Senhor, Pai Santo, no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo a morte de Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes deste colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, e com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derrama copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai. Isso aí é do rito que é usado para a ordenação dos rapazes que são ordenados. Então, ele está fazendo uma menção àquilo que, digamos, Deus fez, né, com Arão, a tribo de Levi, enfim, porque as orações na igreja, na verdade, se vocês observarem, elas sempre fazem menção ao Antigo Testamento. Isso é uma característica, na verdade, da liturgia judaica. Pode ver que ela sempre faz aquilo que a gente chama de uma palavra grega, que quer dizer anamnese. É uma espécie de recordação. Ó Deus, assim como o vosso povo que caminhou no deserto durante 40 dias, 40 noites, enfim, né? Dai-nos as forças necessárias para cumprirmos as nossas tarefas cotidianas por Cristo nosso Senhor. As orações na igreja, vocês podem observar que elas sempre não brotam do nada. Ela sempre faz uma referência ao Antigo Testamento, ao primeiro, digamos assim, a primeira aliança, né? E depois ela diz ao que ela está pedindo atualmente para as pessoas. Então, assim também, quando o bispo pede o Espírito Santo sobre aquele que vai ser ordenado, é como se ele estivesse lembrando: Deus, lembra-te do Espírito que destes aos 70 homens, né, de Levi, da tribo de Levi. Assim como desce o Espírito a Arão, concede também a este que agora vai ser ordenado, enfim, os dons necessários, e aí segue, tá? Então sempre essa ponte que brota do Antigo Testamento. Até aquela frase, né, que mais ou menos diz que na Bíblia as raízes do Novo Testamento estão sempre no Antigo Testamento, né? E é como se o Antigo Testamento preparasse o Novo Testamento. Então, um tem que sempre ser lido à luz do outro. Vamos adiante. Função desse sacerdócio no Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais isso, né? Alguém pode ler o que um sacerdote no Antigo Testamento deveria de fazer? Qual que era a incumbência primordial dele? Alguém? Anunciar a palavra de Deus, mas estabelecer a comunhão com Deus pelo sacrifício de oração, porém bem potente para operar a salvação, isto é, precisa repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar a santificação definitiva. Só o sacrifício de Cristo haverá de operar. Vocês sabem que antes de haver os sacerdotes no Antigo Testamento, de serem escolhidos, aqueles homens, antes de ser determinada a tribo de Levi, quem que era na verdade o sacerdote? Era uma espécie dos pais de família. Eles eram os sacerdotes da família. 13 anos depois, né? Os reis é posterior, porque antes haviam os juízes, né? Enfim, os chamados juízes, né? O sacerdote, porque o sacerdócio ele estava ligado também ao sacrifício. E vocês sabem que o Antigo Testamento fala de sacrifício. Quando fala de sacrifício, o que é? É imolação de animais, de vítimas. Vocês lembram que
Bem mais recente, José e Maria vão para o templo, levam uma criança, e o que lá eles fazem? Eles eram pobres, eles compram um casal de pombinhos, né, para oferecer em sacrifício, porque os mais ricos compravam um boi, os menos ricos compravam uma ovelha, os mais pobres compravam um casal de pássaros, né? O sacerdócio estava ligado a oferecer aquela fumaça, aquele cheiro da carne assada a Deus. Esse era um sacrifício expiatório. Ele perdoa os pecados, ele agrada a Deus. Entendeu? Então, quem fazia isso eram os sacerdotes do templo, mas as pessoas ofereciam isso. Entendeu? Vocês imaginam o perfume do templo, né? O que tudo isso causava, né? Lá em Jerusalém, inclusive, tem a porta em que saíam, até hoje, né? Tem a porta lá mantida, onde eram jogados fora o que resultava de todos esses sacrifícios, né? Os pais, eles eram, então, como não havia o sacerdócio instituído, né? Os pais de família eram aqueles que faziam o sacrifício da família, digamos assim, o sacrifício familiar. Depois tem toda a questão, por exemplo, que você pergunta aí, a própria ceia judaica, né? Quando a família se reunia, o pai tinha todo um papel de condução da ceia judaica dentro da família, o filho mais novo tinha a sua função também, né? O júnior da família. Então, antes eram os pais, entendeu? O homem, né? E lembrar que era uma sociedade patriarcal também. Então, duas figuras importantes, né, que se vocês lerem no Antigo Testamento vão aparecer, é o rei. Qual que é a função do rei? Exerce a função de pastor do povo, protege especialmente os direitos dos pobres, representa o povo perante Deus e abençoa o povo em nome de Deus. A posse é feita por atos simbólicos, função e entronização. Alguém pode achar para nós o livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, que alguém já coloca na agulha também, pode ser 2 Samuel 6,18, só para a gente ter uma ideia que deixando passar, quando fala do sacerdócio, no quadro anterior, no slide, ele fala que aquele sacerdócio não tem o poder de trazer a salvação, né? Tem alguma coisa, você pode voltar? Me diz uma coisa ali que é interessante a gente levar em conta. Ele restabelece a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração, porém é impotente para operar a salvação. Isso é interessante gravar, porque quem que vai trazer a salvação? É Jesus. Esse sacerdócio ali, ele precisa sempre de novo oferecer os sacrifícios, tá? Porque ele não consegue fazer de uma vez por todas. Ele oferece animais, oferece holocaustos, mas depois a gente vai ver o que Jesus vai fazer, entendeu? Então é interessante a gente fazer essa comparação. É quase que um sacerdócio imperfeito, se a gente pode dizer assim, né? Tá certo, agora vamos ler então do livro de Samuel. O verdadeiro comandante de Israel era você. E Javé lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, como rei de Israel. Foi ungido rei, né? Eu passei. Alguém pode ler também? Obrigado, irmão. Pode ler 6,18. Tendo terminado de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome de Javé dos exércitos, e distribuiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, homens e mulheres, um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um doce de uvas passas para cada pessoa. Então, aparece essa questão assim do pastor, né, do protetor do povo, daquele que
conduz também, quase que se confunde com a função sacerdotal, né? Sacerdote, rei, parece que tem uma vocação assim muito comum ali no Antigo Testamento. Tá certo, podemos ir adiante. Alguma pergunta sobre essas duas figuras que muito aparecem no Antigo Testamento? Recapitulando um pouco aquilo que já foi dito, né, mas aqui ele vai colocar um pouco mais de elementos. Alguém pode ler? Qual o dever dos sacerdotes? Lembre-se que a gente está no Antigo Testamento. Tem dever de oferecer sacrifícios, abençoar o povo em nome de Deus, realizar serviços no santuário, cumprir as leis de purificação, instruir o povo na Torá, julgar em casos litigiosos importantes. O sacerdócio é reservado aos filhos de Arão, da tribo de Levi. Outra tradição fala dos filhos de Sadoc. Esses filhos de Sadoc aí eu coloquei, mas eles seriam sacerdotes cananeus, e aí teria uma outra compreensão, eles seriam politeístas, os cananeus. Vocês se lembram que até Jesus tem com aquela mulher cananeia, o povo judeu tinha um problema com eles, porque os cananeus eram uma mistura de povos, povo hebreu com povo filisteu, e aí gera um conflito entre eles. Então, vocês se lembram também, ali diz assim, cumprir as leis de purificação. Isso vem alguma coisa na cabeça de vocês? Chegaram leprosos para Jesus. Vocês lembram? 10 leprosos, se não me engano. E o problema deles é que Jesus mandou eles ir embora, né? Quer dizer, Jesus disse, vão caminhando, né? Vão, e aí eles ficaram curados ao longo do caminho. Foi isso. E depois, um voltou para agradecer a Jesus. Mas Jesus dá uma recomendação. Numa dessas passagens que Jesus lida com os leprosos, o que Jesus diz quando eles ficam curados? Oi? Não contar, mas em relação aos sacerdotes do templo, o que Jesus diz? Vai ao sacerdote e apresenta para eles, né? Porque eles tinham também cumprir as leis de purificação, tá? Mas também eles eram uma espécie de autoridades sanitárias. A questão, vocês sabem que os leprosos tinham que ficar fora da cidade, né? Tanto no tempo de São Francisco, até hoje em dia, muito recentemente ainda. Se o sacerdote olhasse e dissesse, você está são, você está curado, ele podia ser reintegrado na família, na cidade, na sociedade, entendeu? Então o sacerdote ele era também uma espécie de legislador quando falava nisso. Bom, e as outras funções mais óbvias, instrução da Torá, que é os primeiros livros do Antigo Testamento, o serviço do santuário. Um sacerdote muito famoso do Antigo Testamento, quem que era? O pai de João Batista, que nós celebrávamos o martírio ontem. Tanto que ele fica sabendo que ele vai ser pai quando ele estava fazendo as funções na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, leiam, ela vai quebrar essa questão, porque Jesus não era de linhagem sacerdotal. No entanto, né, Jesus vai estar, o sacerdócio de Jesus está ligado ao sacerdócio de Melquisedeque. Depois de gente, quem sabia ler a Bíblia? Ninguém sabia. Aliás, quem sabia ler era todo analfabeto, né? Os únicos que sabiam ler eram os monges, né, que estavam nos mosteiros. E dentro dos mosteiros havia os monges copistas, que demoravam 10 anos, sei lá, para copiar uma Bíblia, né? E só uma curiosidade, né? Uma Bíblia valia tanto, não era uma Bíblia edição pastoral, mas assim já, né? Era um rolo, na verdade, enfim. Isso é só um parênteses agora, tá? Ninguém sabia ler. São Francisco de Assis, né, nos primeiros tempos, ele tinha um companheiro, que a mãe desse companheiro de São Francisco, desse frade, bateu na porta do convento, estava com fome,
e porque o filho estava com os pais, ela era viúva, pobre, enfim. São Francisco mandou pegar uma página do Evangelho e dar para aquela mulher, porque aquilo valia muito, entendeu? Uma página do Evangelho. Bom, dizem que uma Bíblia, né, um rolo, digamos assim, naquele tempo, valia mais talvez do que, não sei, um carro de super luxo de hoje em dia. Né? Não sei nem comparar. Enfim, então, só para dizer que possivelmente os sacerdotes daquele tempo, porque eles tinham acesso àquela cultura possível ao templo, tá? Mas eu confesso que eu também não fui muito atrás disso. Fazer a ponte, né, passar um pouco para o Novo Testamento, apesar da imagem não ser muito boa, eu peguei uma imagem da Santa Ceia, né, de Jesus com os seus discípulos, porque dali é que brota também um novo sacerdócio, né, aquilo que nós temos também hoje, tá, que brota numa ceia. Todos os evangelhos tratam disso. Mateus, Marcos e Lucas praticamente são iguais os relatos. O evangelho de João tem uma diferença, né? Ele coloca ali o lava-pés, e depois a primeira carta aos Coríntios também, São Paulo, ele narra essa ceia de Jesus com os seus discípulos. Vós sois um sacerdócio real, né? Diz Pedro na sua primeira carta. Aí ele já diz assim: Jesus não foi nem sacerdote, nem rei, no sentido de cargos oficiais. Né? Lembrem-se que Jesus não era de linhagem sacerdotal, né? Não era de linhagem, se a gente pode dizer, real. Né? Muito menos ele pertencia à famosa tribo de Levi. E Jesus foi chamado diversas vezes, Jesus foi chamado de profeta. Muitos evangelhos, eu coloquei ali 3 passagens, mas se for procurar talvez vocês vão encontrar mais passagens que as pessoas confundem Jesus com um profeta. Ele, o profeta Jesus de Nazaré, inclusive no processo de crucificação, tem uns que dão dúvida: é esse o profeta Jesus de Nazaré? Né? Porque na cabeça dele Jesus era um profeta. Depois, Rabi também, né? Mestre. Rabi, sim, porque Rabi é aquele que ensina, né? E os evangelhos fazem questão de dizer muitas vezes que Jesus sentava-se para ensinar as pessoas. Sentar-se e ensinar era a atitude própria do Rabi, do mestre, que senta diante dos seus e explica as escrituras. E os rabis, eles eram todos levitas ou não? Os rabinos? Não necessariamente. Rabi Para Jesus sim. Para os judeus mesmo, Jesus ainda é um grande profeta. Aí olhando então para a Epístola aos Hebreus, porque se nós quisermos compreender o sacerdócio de Jesus, quem quiser compreender que tipo de sacerdote é Jesus, tem que ler a carta aos Hebreus, senão não vai entender. A carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, né, chama Jesus de... Alguém pode ler? Com prudência. Objeto de nossa confissão. Isso, porém, ele não é por meio de trabalhos últimos, por meio do sangue de touros e carneiros, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, e sim, por meio do empenho de sua própria existência, a entrega de sua vida. Aqui está tudo, então, que a gente estava dizendo, né? A carta, o Epístola aos Hebreus, chama Jesus de sumo sacerdote. É ele o verdadeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento era o chefe dos sacerdotes. Era o sacerdote dos sacerdotes, era o principal, né? A carta aos Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote. Nenhum dos evangelhos compara Jesus a sacerdote. Vão comparar
Mateus, Marcos e Lucas comparam Jesus a um profeta, né? Nunca como sacerdote, porque a mentalidade que Mateus, Marcos e Lucas têm era a mentalidade do Antigo Testamento. Então, dizer que Jesus era sacerdote era dizer que Jesus estava comprometido com os rituais e trabalhos cultos, por meio de sacrifícios no templo, orações, ofertas, holocaustos, pelo pecado do povo, né? Sempre para expiar o pecado do povo. Mateus, Marcos e Lucas têm isso na cabeça deles. A carta aos Hebreus elabora. A carta aos Hebreus já não chama mais Jesus de profeta, diferente dos evangelhos, e vai dizer, ele sim é o sumo sacerdote, porém não com o sacerdócio do Antigo Testamento, porque Jesus nunca ofereceu os sacrifícios conforme os sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus nunca foi no templo, digamos, para oferecer aqueles sacrifícios, carneiros, touros, enfim, ele foi levado, mas ele participava das festas, né? Isso parece que sim, Jesus tinha, porque todo bom judeu precisava ir ao menos uma vez, e precisa ir ao menos uma vez ao ano, ao templo de Jerusalém. Então, não por meio de sacrifícios que se repetem, né? Lembram-se? Antes nós dizíamos que os sacrifícios do Antigo Testamento eles eram imperfeitos, porque eles não levavam à salvação, né? Eles precisavam ser sempre repetidos, mas sim por meio do sacrifício de sua vida oferecida uma vez por todas. Então, o sacrifício de Jesus não é mais o sacrifício, o holocausto de um animal, de um cordeiro e de um touro, mas é o sacrifício do quê? Dele próprio, da própria vida, uma vez por todas, inclusive. Assim. É o processo da cruz, a entrega de Jesus na cruz. Ele se faz vítima. Tem um prefácio, né, que diz, que a gente reza na missa, que diz que ele se fez sacerdote, altar e cordeiro, né? Quer dizer, ele se imola, ele é o lugar onde se apresenta a Deus, ele é o altar, ele é o cordeiro, porque ele mesmo é a vítima, né? Apresentado a Deus. E agora no mundo judaico, porque isso daqui nós estamos no mundo judaico, do Antigo Testamento. Eu não sei te dizer, claro que hoje em dia eles não oferecem mais cordeiros, holocaustos, isso também não, né? Está dentro daquilo que você falava, né? Que as coisas se transformam, né? Jesus, ele transforma isso com os seus discípulos, né? E daí nós temos todo o processo que começam a surgir as comunidades cristãs, né? Nós estamos agora entrando no Novo Testamento, até entrar, desembocar o sacerdócio que nós temos hoje em dia. Agora, o sacerdócio judaico atual, eu não sei te dizer como que um judeu, mas eu posso garantir para você que o sacerdote, eu não sei se eles chamam de sacerdotes, eles chamam de rabinos ainda, mas está ligado à oração e ao ensino da palavra, entendeu? Está ligado. Eu acho que ele levantou a mão. É um sacerdócio, eu dizia, usava essa expressão, é um sacerdócio misterioso, né? Porque a tribo de Levi, ela gera a linhagem sacerdotal, né? Então, como você falava, filho de sacerdote, né? Se torna, daquela tribo, também será sacerdote, né? Se for, no caso, varão. Só que Jesus, inclusive a carta aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Jesus se compara ao sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque aparece no livro do Gênesis, capítulo 14, que Ivone leu no início, sacerdócio misterioso, porque ele só aparece naquele momento em que Abraão está voltando para casa, ele recebe os frutos, as dádivas de Abraão, ele agradece, abençoa Abraão, e ele nunca mais aparece. O que eu quero dizer com isso? Melquisedeque não tinha linhagem. Então a carta aos Hebreus vai dizer
que o sacerdócio de Melquisedeque não tinha nem origem e nem teve fim. Entendeu? Então, uma passagem bíblica vai dizer assim, se referindo a Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Né? Porque Jesus não pertencia à tribo de Levi, quer dizer, ele não tinha linhagem, nem ascendência, nem descendência sacerdotal. Então, é do tipo de Melquisedeque o sacerdócio, é igual ao sacerdócio, quase igual ao sacerdócio de Melquisedeque, porque não teve origem. São José não era sacerdote, nem Nossa Senhora sacerdotisa, não teve origem, não tinha sangue sacerdotal, e nem fim, porque ele é sacerdote para sempre, né? Ele uma vez por todas deu a sua vida pela causa. Logo no início do Evangelho de Mateus, enfim, que João Batista, João Batista está andando com os discípulos dele, porque João Batista também tinha seus seguidores. Ele aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Quer dizer, o Cordeiro, ele sempre foi, Jesus sempre foi identificado como o Cordeiro de Deus, porque Jesus, como diz também o Evangelho, foi, aliás, o profeta Isaías, inclusive, fala disso, fazendo alusão ao Salvador. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro manso, como um manso cordeiro. Cordeiro, né? Eu não conheço, mas não sei muitos detalhes. Dizem que é um animal muito manso. Né? Diz que você pode pegar ele não reage. Né? Então, a Sagrada Escritura, desde o profeta Isaías, quando fala do cordeiro, a tradição da igreja entendeu como referindo-se ao Cristo, o cordeiro manso, que deixou-se ser levado ao matadouro. Os outros fizeram-lhe mal, porém ele não revidou, ele não devolveu com a mesma moeda. Então é uma imagem assim, do cordeiro que tem o corpo traspassado, quer dizer, ele foi morto pela cruz, pela espada, né? E tanto que na missa a gente reza: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a gente repete também a frase de João Batista, que aponta para os discípulos mostrando Jesus, né? Aponta para Jesus mostrando aos discípulos: eis aí o prometido, o Cordeiro manso de Deus. Aparecem também outras cartas para a gente reforçar, né, isso que nós estamos meditando aqui sobre as Sagradas Escrituras. Na comunidade cristã, aqui nós estamos dentro do Novo Testamento, né, o Segundo Testamento. O sacrifício cultico é substituído pelo sacrifício espiritual. Então, nas comunidades cristãs, já a partir de Jesus, você não vai mais ver sacrifício de matar cordeiros, touros, pombos, enfim. Né? Mas é um sacrifício espiritual, quer dizer, é um sacrifício, a pessoa vai fazer o sacrifício na sua fé, na sua doação, né? Estou até tentando dizer no seu martírio de doação, de perseverança, perseguição, né? Os primeiros cristãos eram perseguidos. E depois ele diz: o que é esse sacrifício espiritual? O amor mútuo entre as pessoas como imitação do sacrifício de Cristo, lá em Efésios. A dádiva da própria vida como culto verdadeiro e adequado. Isso, porém, não é tarefa de pessoas investidas em determinados cargos, e sim de todos os crentes. Aí ele pega da primeira carta de Pedro, que diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo que se tornou sua propriedade especial, para que anuncieis os grandes feitos daquele que vos chamou da escuridão para a sua luz admirável. O Novo Testamento ele vai fazer uma transformação. Jesus é o sumo sacerdote, né? E eu coloquei aquela imagem antes da ceia de Jesus com os seus discípulos, porque Jesus, ele disse para os seus discípulos, tomando do pão e tomando do vinho, fazer isso em memória de mim. Né? Para fazer isso em memória de Jesus, precisa ter alguém que faça. Né? Precisa ter alguém que faça, porque senão vai ficar uma palavra no vazio. Por isso que a gente diz, especialmente na Quinta-feira Santa,
que foi a noite da instituição da Eucaristia, a chamada noite do lava-pés, né? Aí eu dizia antes que Mateus, Marcos, Lucas e a carta de Paulo aos Coríntios falam da instituição da ceia, do sacerdócio, enfim, né, como nós temos. O Evangelho de João fala, porém, Jesus lavou os pés dos discípulos, para dizer que a Eucaristia verdadeira, bem celebrada, celebra quem sabe lavar os pés dos discípulos, quem sabe servir os discípulos. Mas eu queria dizer o seguinte, que a palavra compreensão sacerdotal a partir de Jesus, e a Igreja, especialmente a partir do Vaticano II, ela vai dar uma interpretação, digamos, atualizada do sacerdócio. Sacerdócio, vocês estão vendo isso, ele é o homem do quê? Ele é o homem, ele é quase como que um homem, digamos assim, separado, né? Separado, distinto, segregado, diferente. Sacerdote, né? Inclusive sacerdote é fazer sagrado, né? Essa palavra quer dizer fazer sagrado. Tem aquela interpretação também, ou dom sagrado, né? Isso quer dizer a palavra sacerdote. O Novo Testamento, quando fala também de presbíteros, né? E a Igreja, a partir no Atos dos Apóstolos, fala de presbíteros, a carta de Tito fala de presbíteros. Nós vamos fazer uma pausa, né? Na hora. A Igreja do Vaticano II, todo mundo sabe que foi o Vaticano II, né? De 62 a 65, ela trabalha a palavra presbítero. E presbítero, uma palavra que quer dizer o ancião, né, na verdade, mas mostra que todo presbítero está ligado em comunhão com um presbitério, né, com um presbitério. E ele não é necessariamente o homem do culto, né, o homem ligado somente à liturgia. Ele é um homem do povo, ele é um homem para a comunidade. Entende então a diferença? O sacerdote é o homem ligado ao culto, uma compreensão bem do Antigo Testamento. Então, hoje em dia, é claro, dizer a pessoa que ele é sacerdote está corretíssimo, né? Só que remete mais a essa compreensão do Antigo Testamento, ao homem restrito ao universo cultico. E dizer fulano é presbítero, você está dizendo ele é um homem do povo, ele é um homem do presbitério, quer dizer, ele forma comunhão com outros iguais a ele e com o povo de Deus. Tem mais ainda, eu acho que está no final, né? Tá, o único sacerdócio de Cristo. Segunda interpretação, a partir da tradição da Igreja, o Salmo 110 e tal, versículo 4, faz referência a Jesus quando diz: Javé prestou um juramento e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Antes. O único sacerdócio de Cristo ainda. Alguém quer ler? Nós vamos só mais um pouquinho aí, nós fazemos a pausa. Então. Alguém quer ler? Só para. As prefigurações do sacerdócio do Antigo Testamento encontram sua máxima expressão em Jesus Cristo. Segundo 1 Timóteo, há um só mediador entre Deus e a humanidade. O Antigo Testamento faz referência ao sacerdócio de Melquisedeque. Segundo Gênesis 14, 18 a 20, sacerdote de Deus Altíssimo. Tranquilo, aqui está, digamos assim, está reforçando aquilo que nós já dissemos, tá? Tem mais um quadro, ainda mais uma. Tá, só para ler então isso que está ali na carta aos Hebreus, capítulo 5, que é, digamos assim, né? Cristo não atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas a recebeu daquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E em outra passagem,
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Foi ele quem, durante sua vida mortal, isso é carta aos Hebreus, apresentou pedidos e súplicas com clamores e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E foi atendido, porque era submisso. Embora sendo filho, sofrendo, aprendeu o que é obedecer. Levado à perfeição, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E assim Deus o proclamou sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Participações do sacerdócio de Cristo, né? Que é o sacerdócio, pode passar para o... É o sacerdócio, mais um. Existe o sacerdócio comum dos fiéis, que é o sacerdócio de todos os batizados, né? Nós todos somos sacerdotes, tá? Porque a nossa vida toda, né, ela é chamada a ser uma obra de louvor, um sacrifício agradável a Deus, né? Então, nosso sacerdócio comum dos fiéis. E depois o sacerdócio ministerial, que aí está a serviço do sacerdócio comum. No caso, eu sou ordenado presbítero, sou ordenado padre, sou ordenado sacerdote. Então, é um sacerdócio ministerial, quer dizer, um sacerdócio de serviço. Então, ele está para reforçar o sacerdócio comum de todos os fiéis. Tá? Mais um. Tá, aí nós já falamos, né, que na última ceia, Jesus levou à plenitude o sacerdócio, não mais como na antiga aliança, né, porque quando Jesus, ao invés de cordeiros, de touros, o que Jesus fez? Ele celebra uma ceia com os seus discípulos. Ele segue, claro, o costume também, a ceia judaica. Ali era a memória da Páscoa, né, que eles estavam fazendo, da Pechá, quer dizer, da saída do Egito. Né? Então, Jesus diz que, na verdade, agora, esse sacerdócio, né, ele não se faz mais com o oferecimento de animais, mas o pão e o vinho, e também o oferecimento de si mesmo a Deus. Então, ao tomar o pão e o vinho, e depois de ter dado graças, pediu aos discípulos fazer isso em memória de mim. E aqui tem todas as passagens que ocorrem esse pedido de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, Coríntios capítulo 11, que fazia referência. Persona Christi Capitis, né? Quer dizer, o sacerdote, quando exerce sua função, ele está fazendo a função que Cristo mandou, fazer isso em memória de mim, como Cristo que governa e conduz a sua igreja. Aí entra um pouco assim, digamos, em algumas questões, dizendo assim que o sacramento que o sacerdote realiza, que o padre realiza, está para além da pessoa que o padre é. Vocês já devem ter visto pessoas que dizem, é um comum por aquele padre, né, porque ele bebe vinho, ele bebe cerveja, porque ele fuma, por exemplo. Então, a pessoa, na verdade, na Idade Média, isso era até uma heresia, isso chamado donatista. Você dizer que a validade do sacramento está ligado ou ligada à santidade do ministro. A igreja disse que isso é uma heresia, porque o sacramento, ele opera por si mesmo. Ele tem uma força que não depende desse canal humano, né? Então, por mais que o sacerdote seja de carne e osso, ele sempre vai ser, né? A não ser que venha um anjo do céu, né? A graça sacramental não depende daquela pessoa ali, do quão santa ela é, porque ele opera por si mesmo. Então, não se pode dizer que o sacramento vai ser mais ou menos eficaz por causa da pessoa que está lá. A graça de Deus, a força de Deus
supera o humano que está ali, porque ele está ali revestido, ele está ali a serviço do Cristo, ele não está ali a serviço dele mesmo, nenhum padre. Por isso que tem toda aquela questão do revestir-se, né? Antigamente tinha até algumas orações para quando o padre colocava a túnica, a estola, né? Que algumas pessoas dizem a batina, né? Aquele negócio branco que põe, é uma túnica ou uma alva branca, depois a estola, domingo pode ser uma casula, para dizer, ali ele se reveste, né, do Cristo. Então ali ele está em função do povo, né? E, enfim, permanece, claro, o lado humano dele, é impossível abstrair isso, como qualquer homem também que casa, uma mulher que casa, ela não se torna um ser inanimado, porque se casou, né? Assim também, o sacramento não anula a identidade do ser humano, ela reforça, né, a pessoa para exercer aquela função. Bom, eu acho que pode passar, já falei isso. Aí os 3 graus do sacramento, da ordem, que é episcopado ou o diaconato, né? O presbiterado e o episcopado, né? Esses 3 graus, você já deve ter ouvido falar do diácono, do padre e do bispo, né? Então esse sacramento tem 3 graus, tá? Mais um, você queria fazer uma pergunta? Eles estavam encarregados das orações, do ensino da palavra, né? Então a função, digamos assim, presbiteral, né, desses discípulos, desses apóstolos. E aí alguns gregos, né, eles começam a reclamar que algumas pessoas estavam sendo desamparadas, né? Então eles elegem alguns diáconos para cuidar da caridade, entendeu? Então, até vai dizer ali, a gente está assim, que os diáconos eles devem de auxiliar aqueles que têm a função da palavra e da oração e devem fazer o braço da caridade para com aqueles que precisam. Então o diaconato, né, ele está mais ou menos ligado ao ministério, vamos dizer assim, do avental, do servir. Por isso que todo padre que é ordenado padre, ele antes precisa passar um período de diácono. Todo padre já foi diácono. Existe o diaconato permanente, inclusive homens casados são, né? E o diaconato provisório ou temporário, né? No caso, se pede que não seja menos de 6 meses, mas que também não seja 10 anos. Né? Se uma pessoa se ordena diácono para ser padre, então no mínimo 6 meses. É sempre o bispo de Roma, né? Tanto que lá em Roma tem a catedral, que eu não sei se é São João do Latrão, eu acho que que lá tem a cadeira do bispo de Roma, né, a cátedra, porque todo bispo tem a sua. É a cadeira do bispo de Roma, que atualmente é um Papa Francisco. Interessante, porque depois é uma espécie de promessa que ela faz, né, para entregar Samuel, porque ela era estéril, né, e enfim, são planos de Deus aí que o Antigo Testamento, na verdade, é cheio dessas viradinhas, né, para mostrar, assim, enfim, a importância da fé, porque Ana, na verdade, ela estava numa espécie de tristeza, né, porque ela era estéril, né, já parece que era de idade avançada, enfim. E aí ela vai ao templo rezar, né, e diz que o sacerdote, em função, a viu rezando, e parece que ela mexia nos lábios, não sei como é que é, e ele mandou ela para casa, né, vai te curar. Ele supôs provavelmente que ela estava, né? Mas Samuel não era da tribo de Leão. Se você pega a profetisa Ana, né, diz que eles viviam no templo também, em orações, entendeu? Então, necessariamente não tinha essa função sacerdotal, mas eles eram dedicados, né, a alguma função. Ele pode pregar a palavra, ele pode fazer exéquias, pode fazer casamentos e fazer batizados. Sacramento da... São sacramentos. Ele pode celebrar o batizado, ele pode celebrar matrimônio, né? Celebrar não, ele pode assistir matrimônio. Quem celebra o matrimônio são os noivos, né? E também ele pode fazer a pregação da palavra, entendeu?
Ezequias também, que encomenda ossos e carne da minha carne. A primeira declaração de amor, né? Porque Adão, coitado, ele estava sozinho, né? Vocês lembram? Na criação lá, que fala no livro de Gênesis. Estava solitário lá no paraíso, tudo muito bonito, mas o que adianta, né? Não tinha ninguém para ele conversar. Aí ele vai dizer isso daí quando Deus cria a mulher para ele. Quer dizer, cria a mulher como companheira. O sacramento do matrimônio. Falar da sacramentalidade do matrimônio significa lembrar que na aceitação mútua entre duas pessoas está como por detrás o amor por parte de Deus para com o ser humano. Isso é uma coisa que vocês precisam ter de plano de fundo. Quando fala de sacramento do matrimônio, na verdade está sempre fazendo está por trás disso a aliança que Deus fez com a humanidade. Até adianto já, por que a Igreja Católica tem tanta dificuldade de dizer que aquele casamento não pode ser desfeito? Por que a Igreja Católica não é mais flexível para as pessoas se separarem? Né? Por quê? A Igreja sempre entendeu que Deus não se separa das pessoas. Que Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele não negou o seu amor por nós. Entendeu? Então é isso que está de fundo, essa aliança eterna, digamos assim, de Deus, Jesus, com o ser humano. Em outras palavras, não sei se é comparação, como Deus não foi infiel em quebrar o seu pacto de amor conosco, assim a Igreja entende que o pacto de amor entre duas pessoas é inquebrantável. Mas, claro, não sei qual desses sacramentos que deixa uma marca, temos uma marca indelével, que é o sacerdócio, né, a ordem, batismo e confirmação. São só esses três. Então, por que o matrimônio? O que Deus uniu, o homem não separa. Tá, mas ele não tem a mesma característica, aquela marca que ele selo. Não. É porque os outros sacramentos, na verdade, eles são, digamos assim, eles marcam a pessoa com um compromisso cristão, entendeu? Mas aqui nós temos um outro fiéis, né, que não está na posição ligada a isso que a senhora, Dona Edith, está falando, mas é isso justamente que eu estou dizendo, entendeu? O amor entre duas pessoas, ele é equiparado ao amor entre Deus e o ser humano. Essa é a questão, não sou eu que estou dizendo. É a fé da Igreja, desde os antigos, que interpreta que, como Jesus, Deus que é amor, né? E quem casa no amor, né? O amor nos uniu, né? Então esse amor ele é inquebrantável, a não ser que, vocês sabem que existe o processo de nulidade matrimonial, né? Todo mundo já ouviu falar, o tribunal eclesiástico, que a pessoa, através do processo de nulidade matrimonial, ela confirme que ela casou com uma pessoa incapaz de matrimônio. Entendeu? Aí sim, a igreja vai dizer, vocês estão separados, porque não ocorreu o sacramento. A igreja, o problema é que a igreja não pode desfazer sacramento. Então ela não tem como desfazer um sacramento. Uma vez que ela disse que ocorreu, ela não pode, porque não é ela que faz, é Cristo que faz. A igreja não inventou os sacramentos. A igreja leu, digamos, os sacramentos da Sagrada Sacramento. A igreja nunca anula o sacramento. Existe um processo de nulidade. E o processo, ele declara que não ocorreu o sacramento. Eu vou dar um exemplo. A Maria casou com o Pedro, né? Porém, ela confirmou que ela casou obrigada, entendeu? Alguém a coagiu a casar com o Pedro, ela estava sendo ameaçada de morte. Ou ela confirmou que ela casou com um homem errado, né? O Pedro era, por exemplo, totalmente o que se chama de erro de pessoa, ele era
digamos, um psicopata. Ele não tinha maturidade para casar, ele não tinha maturidade suficiente para saber que ele estava assumindo. Ou ele uma doença grave. Não é porque ele tinha enxaqueca todo dia, um alarme. Não foi declarada. Foi declarada. Uma doença, ele era impotente. Ele era estéril, entendeu? Ele não tinha condições de ter filhos, entendeu? Ele ocultou, ele omitiu isso, entendeu? Não é que quem é estéril não possa casar, entendeu? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a outra parte tem que saber, entendeu? Então você casa com uma pessoa real, você sabe quem que é a pessoa, nada impede eles casarem, nada impede. Porém, tem que ter consciência, você tem que saber com quem você está casando. Então, o direito canônico, ele coloca lá várias causas que impedem o sacramento de ocorrer. Mas eu casei, eu tenho foto. Não, mas tinha isso e na raiz, né, impediu que o sacramento acontecesse. Sim, mas Porque o sacramento tem que ter a liberdade presumida. mesmo que o casal esteja dentro dessas questões aí que impedem, mas se ninguém reclamar, se nenhum outro reclama, o casamento continua. Se eles não reclamar, aí é uma questão, entendeu? Matrimônio é essa questão de fundo, que é a aliança de amor entre Deus e a humanidade. A fé da igreja, né, não é a fé de um papa, a fé de um bispo, mas é a fé da igreja universal. Ela interpreta isso como o amor também que uniu e une duas pessoas. Vamos ver o que pode ter mais que a gente possa dizer. Bom, aqui são as leituras bíblicas que eu tinha previsto, mas eu vejo que a hora está bem avançada, né? O que eu queria dizer para vocês? O ser humano, ele foi criado, né, e vocacionado para viver o amor. Ele foi criado por amor para viver o amor a outra pessoa. Então, por isso que eu dizia assim, qual foi a primeira declaração de amor do mundo? Foi quando apareceu a Eva, né? Então, o ser humano, ele não foi criado para ser um ser solitário, uma ilha, mas ele foi criado para conviver. E o matrimônio, por excelência, né, é a convivência entre duas pessoas que se amam, né? Então, é essa a vocação, vamos dizer assim, primeira do ser humano. E ali dentro, então, o que Deus vai dizer? Crescei-vos, multiplicai e administrai, né? Tá aquela palavra totalmente infeliz que eu acho que é submeter e subjugar a criação, né? Eu acho que aquilo ali foi muito mal interpretada, né? Eu acho que essa palavra está mal traduzida, porque submeter uma coisa, e nós submetemos a terra, né? E acabamos com o ar, acabamos com as reservas de água, poluímos todos os recursos, realmente submetemos, né? Escravizamos a terra, isso é complicado, tá? Homem e mulher foram criados vocacionados um ao outro, porque desde o início, então, da criação aparecem dois seres humanos, né, que se amam. Aí não é bom que o homem esteja só, está lá em Gênesis. A mulher, carne de sua carne, é igual a ele, é uma espécie de colaborador na continuidade da criação. E veja que a sabedoria do livro sagrado, e é escrito muito provavelmente num tempo patriarcal, machista, não sei mais o que, mais do que o homem. São criados em igual dignidade, né? Então, ela está carne, quer dizer, o amor, né, que ele identifica. Depois a gente podia falar do que quer dizer a carne na Bíblia, é uma só história, né? Jesus disse: vocês vão comer a minha carne e beber o meu sangue. Quer dizer, vocês vão entrar na minha intimidade, vocês vão entrar na minha vida. Mas veja, São Paulo está dentro de uma sociedade machista, só que tem um salto aí, né, um up, né, que São Paulo dá. Ele diz assim: maridos,
Amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Ele faz essa comparação. E como que Cristo amou a sua igreja? Sem reserva. Doando a sua vida. Morreu pela sua esposa, né? Pela sua igreja, pelo seu povo. Aí volta aquela questão do amor de Cristo pelo povo, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou. E depois diz assim, é grande esse mistério. E eu interpreto, né, em relação, que segue lá, ele diz, é grande esse mistério. Então tem essa conotação, só que a gente tem que ler o texto como um todo. Porque se a gente fica lá, esposas, sede submissas aos seus maridos, você vai arrancar aquela página da Bíblia. Você vai rasgar. Então você tem que ler, aliás, muitas coisas na Bíblia, você não pode ler só. É como que você às vezes está falando com uma pessoa, você só escuta a metade da conversa, está vendo aquela fulana lá? Então você tem que escutar o contexto. Se você ler só aquela frase, sede submissas, Mateus lá que vai pegar, né? Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe que Deus uniu, entendendo carne como caminho, como história, intimidade de vida, né? Pode ir adiante. Deus faz diversas alianças com o seu povo, né? Basta lembrar a promessa que ele feita a Abraão, em Gênesis 15, a aliança entre Deus e o povo, né? Então, bom, aqui está tratando assim dessa questão que Deus continuamente está fazendo também aliança, e que o matrimônio é essa aliança entre duas pessoas, né? Pode ir adiante. Tem toda uma série de leituras agora, se a gente fosse olhar o Novo Testamento, né? Porque nós estávamos falando um pouco do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, de forma especial. E aqui tem uma gama de leituras, depois se alguém quiser pode pegar também, que falam sobre o matrimônio no Antigo Testamento, especialmente os Evangelhos, né, que falam, Mateus especialmente, daquelas pessoas lá perguntando se era lícito dispensar a mulher por qualquer motivo, né? E aí Jesus vai dizer, olha, né, não é que era lícito, mas Moisés ele permitiu, né, por causa da dureza do coração, mas mesmo assim Moisés mandou dar uma certidão ainda de divórcio, porque a coitada da mulher naquela época, se ela fosse desprezada do matrimônio, ela não seria mais aceita por ninguém, seria uma morta viva, né, andando na sociedade. Então, dos males, digamos assim, o menor, tá? Que mais? Bom, Cristo ama essa esposa, né, que é a sua igreja, alimenta e cuida dela como o seu próprio corpo, assim também. Então, os dois, eles se cuidarão um do outro. Pessoal, eu acredito que agora são desdobramentos, né? Depois, tem toda aquela questão do matrimônio, que ele tem aquelas características da unidade, da fidelidade, da família de Deus, com essa vocação de cultivar a vida, né? Sempre lembrando, imagem é aquilo que nós trazemos pela nossa constituição física, do jeito que nós somos. Semelhança é aquilo que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, como casados, como solteiros, como padre, como enfim, né? A gente pode se assemelhar mais a Deus. Ali vai tratar toda uma questão também que o ser humano, pela criação, ele desconfigurou a criação de Deus. Ele bagunçou, ele se tornou invejoso, ele teve cobiça, então ele bagunçou aquela harmonia pensada por Deus. O matrimônio, na verdade, que Deus constitui, é uma forma de restabelecer essa harmonia, porque no matrimônio as pessoas têm a possibilidade de viver o amor. Então é como se reconstituísse, como se o matrimônio fosse novamente, deveria ser esse Éden, né? Esse mini jardim. A gente sabe que às vezes é um jardim que tem cheio de espinhos, né? Mas seria esse sonho de Deus novamente do casal viver o amor sonhado por Deus, né? Então novamente buscar essa semelhança
sonhada por Deus.